noite. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nessa noite eu tinha preparado toda uma palavra, mas na hora que eu fui tomar banho, Deus falou comigo e mudou tudo. Então eu vou falar sobre o que Deus pediu para falar. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu não sei quem está precisando desse consolo, mas eu entendo que o Salmo 91, ele demonstra claramente que Deus é o nosso refúgio, que Ele é o nosso abrigo, que nós podemos confiar inteiramente nele, mesmo que nós estejamos passando por dificuldades. Se nós estivermos caminhando com Deus, se nós estivermos escondidos no esconderijo dele, nada vai acontecer com a gente, nenhum mal nos sucederá. Ele já tem tudo planejado nas nossas vidas, basta a gente se entregar, a gente ter fé e ter a dependência em Deus, que tudo vai dar certo. Então, se você tem alguma dificuldade hoje, coloque nas mãos de Deus, entregue para Ele, que Ele vai cuidar de tudo. Amém? Pai, nós chegamos a Ti, Senhor, nesse momento, para Te agradecer, Senhor, por mais uma semana vencida, Pai. Te agradecer, Deus, pela proteção, pelos livramentos. Te agradecer pela nossa saúde, pela nossa casa, Pai. Te agradecer, Deus, porque nada nos falta. Te agradecemos, Senhor, por cada vida que aqui está hoje, Senhor, por cada pessoa que está nos assistindo através da live, Deus. Que Tu estejas, Pai, abençoando grandemente a vida de cada um, Senhor. Que Tu estejas, Pai, sendo nosso abrigo diário, que nós possamos viver na Tua dependência, Senhor. Que Teu Espírito Santo esteja aqui entre nós hoje, Pai, ouvindo o nosso clamor, que Tu estejas, Pai, presente, Pai, que Tu estejas abençoando a pregação, que Tu estejas aqui, Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Bendito seja, Pai, o Teu santo nome. Erguemos a Ti, Pai, neste lugar,
um altar de adoração, Senhor. Que o teu sangue, Pai, que foi vertido naquela cruz, seja derramado sobre nós, Pai, purificando os nossos pecados, Jesus. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, nós possamos nessa noite sermos redimidos. Troca, Senhor, dai-nos vestes limpas de louvor, de adoração. E nos ensina, Senhor, meu Deus, meu Pai, os caminhos para o teu coração, Pai, em nome de Jesus. Vamos abrir o nosso coração, a nossa mente para o Pai. Deixe Ele falar contigo. Abre o seu coração para Ele, entregue para Ele o melhor do seu louvor, o melhor do seu coração, com tudo que você tem, com tudo que você é. E deixe Ele te encher. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela na manhã, cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã,
coração ainda. Vamos declarar a Ele que é o único que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor e todo o poder sejam dados a Ele. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Diga, exaltamos a Ele, diz Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coloca a mão no seu coração, queridos. Obrigado, Jesus, por essa noite, Pai, na Tua presença, Pai. Somos gratos a Ti, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Teu poder venha se manifestar sobre cada um dos Teus filhos e filhas aqui nessa noite. Que nós possamos, Pai, receber de Ti graça, bondade, misericórdia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, alcançar a Tua destra, o Teu braço forte, Deus, sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Somos gratos a Ti, Pai. Recebe-nos diante do Teu altar, ó Deus, para a honra e a glória do Teu santo nome. Que a igreja do Senhor diga amém. Amém, queridos. Pode tomar teu assento. Glórias a Deus, sejam bem-vindos, amém. Estava com saudade da igreja, amém, mas estou sabendo que o culto foi benção, foi maravilha, a gente pode sair mais um pouquinho, amém ou não amém? Eu vi só a carinha assim, beijo. Queridos, foi um tempo maravilhoso poder estar servindo ali na igreja na fronteira, e eu creio que Jesus tem
deixado marcas na vida de pessoas, assim como o povo não queria deixar embora também. Tivemos que adiar o nosso retorno, adiar nosso retorno, porque estávamos extremamente cansados. E muitas visitas, culto, reuniões, atendimentos. E nós, por segurança, para não viajar 550 quilômetros à noite, deixamos para vir na terça-feira. Mas eu sei que tudo coopera, a Bíblia diz. Amém? E eu tenho uma palavra que eu estou liberando pela graça e a misericórdia do Senhor na vida dos irmãos, conforme o Senhor tem permitido. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Tiago, no primeiro capítulo. Tiago, capítulo de número 1. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Nesta noite eu quero falar com vocês sobre perseverança. Fala para o seu irmão, perseverança. Essa palavra perseverança, ela tem alguns sinônimos, algumas maneiras de podermos também interpretar da melhor forma possível, que pode ser usado também como continuidade ou insistência, né? Alguns dias atrás nós recebemos a irmã na nossa casa com seus filhos e dada uma conversa, não sei o que eles estavam conversando, e o Murilo na mesa virou para a esposa e diz assim: não, pastora, a minha mãe, ela não é teimosa, ela é alemã mesmo. Ela falou bem assim. E sabe, queridos, que eu quero defender um pouquinho o alemão. O alemão não é teimoso, ele é insistente. Amém? Para o nosso coro, né? Mas eu quero falar sobre isso um pouco. A Bíblia fala que em dados momentos Jesus fala um pouco de como nós precisamos perseverar, ou seja, insistir. Ele cita uma parábola falando de um juiz e uma viúva, ao qual todos os dias aquela viúva ia ao encontro daquele juiz pedindo para ela para que ele fizesse justiça em favor dela. E muitas vezes aquele juiz disse não, ele era iníquo, ou seja, ele julgava de uma forma, no seu bem entender, ele não julgava da forma que deveria ser julgado. Mas ela insistia todos os dias, até que aquele juiz disse: faça-se logo o que essa mulher está pedindo. Sabe, queridos, muitas vezes nós, por causa das circunstâncias que nos arrodeiam, aqueles problemas que batem na porta da sua vida semanalmente ou diariamente, faz com que você muitas vezes desista, pare. Imagine você que, se você for pedir ajuda para alguém ou precisar ajuda de um familiar, e aquele familiar te trata de uma maneira grosseira, estúpida, o que você faz? Você vira as costas, vai embora, ou você continua insistindo? Lembre-se que Jesus também, um dia sentado à mesa comendo, e quando eles se deparam, uma mulher que era samaritana veio ao encontro de Jesus pedir para ele misericórdia. Ele falou: mestre, minha filha está terrivelmente endemoniada em casa. E aí Jesus olha para ela e fala assim: não é certo pegar o alimento dos filhos para dar para os cães. E aquela mulher surpreendeu Jesus, não só pela insistência, mas com a fé, dizendo: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E o que Jesus olha para ela e diz: eu não encontrei em Israel fé como a sua. Seja feito conforme tu queres, mulher. E naquele momento aquela criança foi liberta, aquela menina foi liberta. Observe que mesmo recebendo um não, como a pastora Fabiane diz, muitas vezes a gente já tem um não, porque agora temos que correr atrás do sim. A insistência, ou seja, a perseverança, é continuidade, é diariamente estar batendo na porta dos céus, para trazermos à existência perseverança por meio da fé, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus já deu, já liberou. Lembre-se que Daniel, enquanto que ele orava, 21 dias orando para que Deus desse livramento, mas a Bíblia diz lá que no primeiro dia o anjo veio e respondeu: olha, no primeiro dia, Daniel, que você se aplicou a orar, a resposta veio.
mas houve barreiras, houve impedimentos para que chegasse até você a resposta. Observe uma coisa, Efésios capítulo 1, Deus já deu todas as coisas, toda sorte de bênçãos, está escrito. Tudo aquilo que é dele para a tua vida, aquilo que você necessita, ele já deu. Então por que nós precisamos orar, conquistar? Fala para o seu irmão, conquistar aquilo que já é meu. Observe isso, é uma causa nobre. Há um filme muito engraçado e ele leva uma certa reflexão, chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. Eu não sei se você já viu esse filme. O cara se apaixona por uma mulher que ela sofreu um acidente, ela tem uma amnésia, ela tem uma memória curta de um dia. Quando ela dorme, no dia seguinte ela não lembra de nada, e ela estaciona sua mente no ano de 1985, no dia que ela sofreu o acidente. E aquele homem, quando descobre isso, ele poderia simplesmente ou ter se aproveitado dela, ou simplesmente ter ido embora. Mas o que ele decide fazer? Todos os dias, para o resto da vida dele, ele decide conquistar aquela mulher. E ela não é fácil, não é, meu irmão? Conquistar a mulher não é fácil. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com a pastora Fabiane, não foi fácil, ela foi muito difícil, gente do céu. Ela falava, não quero saber. Eu falava, meu Deus. No início era uma aposta que a gente tinha feito com os meus amigos, mas depois virou um desafio, e eu venci. Aleluia, olha só. Ela olhava e fazia com esses olhinhos. Eu falei, meu Deus, eu preciso conquistar essa mulher. Mas preste bem atenção, queridos. A insistência, ela te leva para algo muito bom em Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala que a insistência, dentro deste contexto ao qual nós vamos ler no versículo de número 2, observe que Tiago fala uma coisa que parece ser fora da lógica, fora da razão. Parece que Tiago não imaginou que um dia essa palavra chegaria aos nossos dias. A nossa realidade parece ser diferente da dele. Não, é tão quanto igual. Ele fala no versículo 2 assim: meus irmãos, tende por motivo de alegria ao passardes por diversas provações. Isso aqui parece uma piada que o Tiago está querendo contar para a gente, não é verdade? Quem gosta de passar por problema, levanta a mão. Eu gosto de passar pelos problemas e não ficar neles. Mas observe o ponto de vista ao qual eu tenho aprendido com Deus. Jesus, ele diz assim: se os teus olhos forem bons, tudo ao seu derredor será bom. Nós temos que olhar para as circunstâncias que nos cercam e entender o que Deus está querendo nos ensinar. E se Ele está permitindo algo na nossa vida, é porque eu e você temos naquela área uma fragilidade. Então eu olho para os problemas como uma oportunidade de Deus para vencer, para crescer, para amadurecer. E aí ele diz, o versículo 3: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, olha só que interessante essa versão, produz perseverança. Perseverança. E o que está sendo provado aqui, na verdade, então, é a sua fé. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Que por meio da fé, não uma fé natural do homem, não uma fé que qualquer pessoa tem aí fora, de acreditar, de sonhar, de esperar, criar expectativa, mas uma fé palpável, tangível, sobrenatural da parte de Deus. Essa só vem dele. E a Bíblia nos instrui que aquele que não tem esta fé, peça para o autor da fé, que é Deus, e Ele dá. Quando nós necessitamos e precisamos de ter sabedoria, Ele dá. Ele deu para Salomão, Ele falou: pedes o que queres. E Salomão pediu: eu quero sabedoria. E Deus entregou para ele, deu sabedoria. Fala para o seu irmão se você precisa se alegrar. Dá um sorriso, mesmo que seja sarcástico, esse sorrir de folha seca aí.
Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Se alegre, meu irmão. Se alegre, minha irmã. Deus está fazendo algo que você não está vendo. Sabendo que a provação da vossa fé, quando ela é confirmada, olha o que acontece com Abraão. Abraão foi chamado por Deus para abandonar tudo e todos da sua família. Ele abandonou sua empresa e foi para um lugar que Deus ainda iria mostrar, com uma promessa de que através dele seriam benditas todas as nações e a sua descendência seria poderosa na terra. Mas ele não tinha filho, e Deus vem e promete um filho, e quando esse filho nasce, passa um pouco de tempo, Deus fala assim: me devolve, eu quero ele para mim, dá para mim. Leva ele no monte, eu vou te mostrar um monte, você vai ali sacrificá-lo. E quando ele chega em obediência, com fé, ele creu que o Senhor providenciaria para si o cordeiro, o sacrifício. Ele simplesmente obedeceu, ele ouviu e obedeceu. Ele confiou no Senhor. E quando chegou o momento onde que ele ia sacrificar Isaac, um anjo vem intervir e fala: olha, não faça isso com o menino. Agora já vimos que você é fiel. E o texto continua dizendo assim: nós só queríamos mostrar onde que estava o teu coração. Então quando a tua fé é provada, é porque Deus quer mostrar como que ela está. Pare e pensa um pouquinho. Como que está a tua fé? Fortalecida no Senhor, na força do seu poder, como Efésios 6, versículo 10 diz. Se a tua fé ela está abalável, uma hora você crê, outra hora você não crê. É mistério, porque se a tua fé está abalada, logo você não dá continuidade, logo você desiste facilmente, logo você abandona tudo, larga para trás. E toda vez que você reprova numa área da sua vida, Deus, por misericórdia, Ele vai ao teu encontro e permite que você refaça tudo de novo a matéria. Vai passar por todos os problemas novamente. Na ótica dos céus, quando Ele olha para a terra e vê uma necessidade na sua vida que seja melhorada, Ele olha e diz assim: ó, Jorge precisa de tribulação. Ele olha e diz: ó, a Eduarda precisa de tempestade na vida dela. Por quê? Porque é no meio desse caos todo que a tua fé é provada. E você precisa estar fortalecido. Porque a salvação, fala comigo, a salvação é pela graça, por meio da fé. Você entende isso? Nós alcançamos e conquistamos coisas em Deus por meio da fé. Jesus disse que pela fé nós diremos a este monte: lança-te daqui para lá. As pessoas, quando eram curadas, teve pessoas que foram curadas por causa da fé que elas tinham. Outras não foram curadas por causa da falta de fé que elas não tinham. Jesus voltou para a sua própria cidade natal, em Nazaré, e ali ele não pôde fazer muitos milagres, porque lá diz no texto, ele não encontrou fé. E o que me assusta muitas vezes é quando a gente para e analisa, olha para o passado. Jesus não encontrou fé na cidade dele. E lá no livro de Apocalipse diz que quando o Senhor vier, Ele encontrará fé na terra. Você compreende isso? Muitas vezes nós precisamos entender que quando estamos passando por problemas, é porque Deus está querendo fortalecer você numa área ao qual você está fraco, ao qual a tua fé não está sendo o suficiente, e Ele permite que essas coisas aconteçam para que você seja fortalecido nele, porque por meio dele você venha glorificar o nome do Senhor, para não dizer assim: eu alcancei o meu objetivo sem o auxílio de Deus, mas é por meio da fé. Eu só tenho uma fé sobrenatural porque vem dele. Versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter a sua ação completa, ou a sua obra realizada. Para que? Olha, qual é o objetivo de Deus permitir coisa ruim na sua vida? Eu já tenho compartilhado dentro desse contexto há algum tempo. Ele está dizendo: para que sejais perfeitos
e íntegros. Algumas versões estão dizendo assim: para que vocês sejam maduros e completos. Integridade significa ser uma alma, um caráter, não é só coisas. Aí ele termina dizendo: e em nada deficiente. Na sua versão deve estar escrito assim: não tendo falta de coisa alguma. Ou seja, não são de coisas fora somente, mas de coisas aqui dentro da tua alma, das tuas emoções. Um caráter íntegro, um testemunho. O que Deus está fazendo com a tribulação que você diz que muitas vezes vem da parte de Satanás. Aquilo que Deus não permitiu, Deus, numa palavra, Ele simplesmente some da tua vida. Mas aquilo que Deus permitiu, Ele espera que eu e você levantamos a cabeça e não venhamos pedir para Ele: Deus, me tira desse problema, me afasta dessa situação. Ele espera que a gente ore e clame a Ele pedindo: Deus, me capacite, me fortaleça, para que eu possa vencer essas circunstâncias desfavoráveis. Quantas vezes você já fez uma oração assim? Quantos aqui tiveram problemas e falaram assim: Deus, me livra disso, tira, né? Coisa boa que seria. A pergunta que faço para você na hora lá da prova, lá na prova da OAB, lá na hora da prova de tirar a carteira de motorista, lá na hora que o banco vai passar teu financiamento, quem é que vai estar lá para te ajudar? Senão por meio da fé que Jesus confiou a você. Você entende isso, queridos? É como um pai e uma mãe que vai educando e vai ensinando o seu filho. Ele chega um momento de caminhar, quando ele tem que aprender a andar de bicicleta, ele vai segurando ali no banquinho para que aquela criança não caia, bota uma rodinha. Mas vai chegar um tempo que ele vai tirar a mão daquele banquinho, vai chegar outro tempo que vai ter que tirar aquelas rodinhas onde que dão apoio, e ele vai ter que andar de bicicleta por si só. Você está andando com aquela criança, está aprendendo, está segurando a mão dela. Uma hora você vai ter que soltar as mãos dela, e ela vai acreditar, ela vai ter que acreditar que ela consegue. Por quê? Porque um pai e uma mãe o ensinou. A certeza e a confiança, que é o que define a fé, Paulo dizendo de coisas que se esperam, de fatos, de convicção, de coisas que não se veem. Ele está falando de que eu e você precisamos confiar que o que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é para o nosso bem. Amém? Senão Paulo não teria dito em Romanos 8, 28. E diz lá o quê? Tudo coopera para o bem daqueles que temem e amam o Senhor, segundo o seu propósito. Jesus, ele olha para o povo, para a nação, ele olha para os discípulos, ele fala assim: olha, no mundo havereis de ter tribulação, mas que era para nós termos ânimo, bom ânimo. Animosidade vem de alma, do grego. Ele está falando de ter intenções, vontade. O contrário de ânimo é desânimo, e quando você desanima, você não dá continuidade, você não crê. E eu pergunto para você nessa noite: quantos aqui estão desanimados com alguma coisa? Tem gente que está desanimado com o governo, tem gente que está desanimado com o ministério, tem gente que está desanimado com a igreja, tem gente que está desanimado com o parente, está desanimado quando vem no final do mês, né, o contra-cheque. Não veio o que você esperava. Não veio. Você está desanimado com o teu chefe que achou que ia ser promovido. Está desanimado porque os clientes estão diminuindo. Tudo coopera, queridos. Lembra sempre disso, que Deus está, o que está acontecendo ao seu derredor e aqui dentro é o agir e o trabalhar de Deus por meio da fé. E nesta noite você precisa compreender que o que Deus espera de você e o que Deus espera de mim é que eu continue, que eu persevere. A maturidade para lidar com situações assim não é para qualquer um. De olhar para uma circunstância desfavorável e levantar as mãos e dizer:
com sinceridade: obrigado, Senhor. O salmista Davi, ele fala isso. Quando ele vivia um tempo desgarrado, desobediente, ele fala assim: foi bom ter sido afligido pelo Senhor, porque antes eu andava errado, agora eu guardo a sua lei. Ele está agradecendo a Deus por ter sido afligido, por ter passado pelos problemas, que os problemas fizeram com que ele desenvolvesse fé, fez com que ele desenvolvesse perseverança, fez com que ele amadurecesse. Infelizmente, a natureza pecaminosa ao qual nós nascemos, ela vai fazer com que você fuja da vontade de Deus, ela vai fazer com que você faça tudo ao contrário daquilo que o Espírito Santo quer, e isso traz consequências, porque muitas vezes a gente cede à vontade carnal do pecado, e aí nós temos que reconquistar. Então a resposta que eu te dou: pastor, por que então eu tenho que conquistar aquilo que Deus já deu? Por causa da natureza pecaminosa. Áreas da sua vida, ao decorrer desde o dia que você nasceu, precisam ser resgatadas, porque Satanás se apropriou. E aí você tem que reconquistar. Foi assim que aconteceu com o povo quando saiu do Egito escravo. A terra já era deles, já era de Abraão. Abraão já havia comprado aquelas terras, só que eles ficaram 420 e poucos anos fora dali, e quando chegaram lá tinham outros povos. E é tão claro e evidente que nós temos que reconquistar aquilo que Deus já deu. Quando Josué, na última batalha, quando eles vão entrar em Canaã, Deus fala para Josué assim, depois de uma oração: esforça-te, que eu te ajudarei. A gente poderia parar e pensar: ué, Deus já não tinha dado a terra para eles? Por que agora Josué e o exército tinham que reconquistar a terra? Consegue entender, queridos? Existem áreas das nossas vidas que Deus permite tribulação, permite tempestades, provações, porque você precisa reconquistar aquela área. Precisa ser fechada aquelas brechas, aquelas rachaduras. É por onde que o inimigo tem entrado, e Deus permite que isso aconteça para que você amadureça, e ali você não peque mais. Aí se você dizer: quantos aqui tem muitos problemas? Levante a mão. Aleluia. Levanta os pés também. Veja o tanto de coisa que você precisa reconquistar na tua vida por meio da fé. E se você começa a crer, se você começa a insistir, se você começa a perseverar, continuar, caiu um tombo, levanta e continua. Foi alvejado, levanta e continua. Eu pude assistir um filme essa semana, e o nome do filme é O Patriota, Mel Gibson. Conta a história da guerra nos Estados Unidos, uma guerra civil. E aquele homem, enquanto que no meio da batalha, tiro, bala de canhão para tudo que é lado, ele percebe que os seus soldados estão recuando, eles mesmos gritando por si, né? Recuar, recuar, recuar. E ele vê que o povo está com medo e está fugindo. Ele pega, levanta o estandarte da barreira e corre ao contrário em direção ao exército inimigo, gritando: avance, avance. Está todo mundo indo na direção contrária, e alguém tem que levantar a bandeira da fé e continuar avançando, indo em frente. E naquela batalha eles conquistaram muitas coisas, muito território ali. Eu quero que você entenda uma coisa: mesmo que todo mundo esteja dizendo não vai dar certo, não vai dar, mesmo que o teu a tua carne venha te boicotar, continue, persevere, insista. A palavra de Deus diz assim: ó, batei, buscai e acharei. Sabe, queridos, quando está falando de bater, ele está falando de insistir. Se uma porta se fechou, vai atrás da próxima e vai buscando coisas onde que Deus quer que você entre, onde que Deus quer que você faça. Tem gente que é assim, se perde tudo. É da opinião igual aquela mulher de Ló. Senta, amaldiçoa o teu Deus, deita aí e morre, porque para você não tem mais jeito.
Jó? Ah, perdão. Falei Ló? É Jó. Tem gente que é assim, desanima muito fácil. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você não faça contexto para você, mas para mim faz muito sentido. Eu já tenho uma certa idade que já não sou mais menino. E nas segundas-feiras eu jogo bola com um grupo misto de idades. E quando a gente vai jogar futsal lá, a gente faz um sorteio. E nesses últimos meses, raramente eu tenho jogado com a juventude, no time dos meninos mais novos. A juventude, eles têm velocidade, né? Eles têm aquilo que eu não tenho, leveza. Eles são rápidos e leves. Então é aquela correria. A gente pega só, o time que eu caio é só de velho, barrigudo, caquético, com dorice nos quartos, nos quintos. E a última vez que eu fui jogar bola com eles, nós começamos um time lá. A gente estava em 3 velhos no meu time. Faltava um ainda. E aquele um levou 20 minutos atrasado para chegar. E quando aquele um e o outro time só de gurizada nova, eles voavam, a gente não conseguia nem correr junto. Eles ficavam correndo de um lado para o outro, a gente só ficava olhando ali. E aí nós já estávamos ganhando de 3-0 daquela gurizada, e eles estavam indignados com os velhos. Aí quando chegou o outro para completar o time, era outro velho com a gente. Então a gente tinha o time da experiência contra a juventude. E aqueles meninos mais leves, eles levaram 45 minutos para fazer o primeiro gol. Nós ganhamos deles de 7-1. E aí eles sentaram, depois do futebol tem aquela conversa que a gente chama de resenha, né? A gente perguntando: o que aconteceu com você, gurizada? O que aconteceu com a juventude? Faltou alguma coisa aí? Aí eles falaram assim: não, a gente tem o que vocês não têm. Peso e velocidade e idade. Aí eu falei assim: não, a gente já teve isso aí, só que a gente, por experiência, não precisa ficar correndo que nem barata tonta, que nem um rato, correndo de um lado para o outro, tentando buscar uma forma de fugir, mas com paciência. Eu falei para eles: a gente não tem só experiência, mas a gente teve paciência de encontrar o seu erro e vencer e prevalecer sobre vocês. Foi isso que eu falei. Mas preste bem atenção, queridos. Paciência. Fala para o seu irmão: paciência. Fala de novo com carinho assim: paciência. Como nós estamos vivendo uma época onde que temos muita falta disso. Se já é difícil perseverar, continuar e ter paciência então com tudo isso, e olhar para o que Tiago está nos propondo para nós nos alegrarmos, tem que ter paciência. Vitorioso só é aquele que persevera, aquele que pacientemente insiste em continuar levantando a cabeça, mesmo que levou um tombo, ele se levanta e continua. Levanta e continua. Fala para o seu irmão: se levante e continue. Sabe, queridos, eu creio e acredito que tudo fala. A Bíblia diz que os céus e a terra e todos que nele habitam e tudo que nela há pertence ao Senhor. Então, eu acredito que tudo fala acerca de Deus. Eu só preciso entender como é que Deus está querendo falar comigo. E eu, de vez em quando eu olho no celular, naqueles reels, né? Aqueles videozinhos curtos. Eu vi um vídeo esses dias que me chamou a atenção, porque tinha um cara, um queniano, correndo. Ele estava chegando em primeiro lugar numa maratona, mas ele vinha assim, quase morrendo, quase desmaiando. Ele vinha caindo e ele olhava para trás e já estava vindo o adversário do segundo lugar. Ele veio correndo, em vez do cara que estava em segundo lugar passar e chegar na frente, faltava poucos metros. Ele para, levanta aquele concorrente e ajuda ele a chegar em primeiro lugar na linha de chegada. E aí eu fui procurar a história daquele cara, porque aquilo me chamou a atenção. Ele poderia ter chegado em primeiro. Eu fui para ouvir a história daquele homem, e ele disse que o que a mãe dele diria se ele tivesse vencido o seu adversário na circunstância desigual ao qual ele estava. Então ele falou assim: eu fiz apenas o que era certo. Parei e ajudei ele chegar na frente. Sabe, queridos,
Muitas vezes a gente não pensa dessa maneira. Tem gente que está caindo, não consegue mais dar um passo. E muitas vezes a gente não tem paciência para parar, para juntar quem está caído pelo caminho, para fazer com que as pessoas caminhem junto. Paciência. Quando eu olho para esse contexto, eu consigo entender o porquê que é que Paulo fala para Timóteo: olha, Timóteo, nos últimos dias as pessoas vão abandonar a fé. Por que abandonam a fé? Jesus fala em Mateus 13: o amor se esfriando, a desigualdade, a injustiça, a falta de perseverança, a falta de fé. A fé está abalada de tal forma que se receber um não, vira as costas e não insiste, não vai mais. Sabe, tem coisas que Deus está desafiando a tua fé para ver se você vai insistir. Quando Ele desafia a tua fé, é para mostrar para você, porque o céu sabe como está a tua fé. Ele está mostrando para você que você precisa amadurecer. Versículo 12 fala assim: bem-aventurado. De novo, Tiago fala assim: feliz é aquele. É feliz aquele homem que suporta as provações com perseverança. Porque a aprovação, depois de ter sido ele aprovado, ele receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quantas vezes você já falou para Deus: eu não suporto mais? E por incrível que pareça, que é nesse momento que você usa de palavras assim, era o momento onde que Deus precisava que você tivesse fé para girar uma chave na tua vida, e você recua, você larga tudo para o ar. É como uma história que a gente conta, uma ilustração dizendo que uma pessoa foi atravessar um rio de 800 metros de uma margem para outra, nadando. Faltava poucos metros para ela chegar do outro lado. Ela pensou: não aguento mais, estou cansado, eu vou voltar. E ela consegue voltar. Mas do que adianta? É a mesma forma também as pessoas, por exemplo, quando você vai no médico, ele vai dar um diagnóstico do que você tem e vai dar um remédio que vai tratar a raiz do seu problema. Aí você pega o remédio, não sei, Deus está falando aqui, né? Você pega o remédio, chega em casa, esse remédio aqui vai resolver meu problema, e não toma. Pare para pensar que muitas vezes faltou tão pouquinho, tão pouco, para você vencer, para você conquistar, mas porque você não perseverou, porque você não insistiu, porque você não teve paciência. Alguns jovens já vieram falar para mim, e eu perguntei: por que você abandonou os caminhos do Senhor? Alguns disseram para mim assim: porque o que eu pedi Ele não me deu, é tanto tempo que eu oro pedindo tal coisa e não aconteceu. As pessoas estão abandonando a fé porque vivem constantemente de tribulação em tribulação, de deserto em deserto, né? Como eu vi essa semana, não termina um problema, começa outro. Será que é como a gente, como pai, ensina os filhos, de repente você vê ele fazendo coisa errada, aquilo que você já ensinou, isso é falta de educação? Não, eu costumo dizer que é um filho que é mal aprendido, preguiçoso, que não quer fazer o que é certo. Você compreende isso? Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios. Volta um pouquinho a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10. Uau, essa Bíblia está ficando automática. Glória a Deus. A gente abre certinho. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Eu quero que você compreenda uma coisa: que o seu maior adversário não é Satanás. Embora você lute contra ele, aqui está dizendo no versículo 13 assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Ele está falando que
a forma com que você está lidando com o seu problema, a forma com que você está lidando com áreas que estão fracas na tua vida, não é porque Satanás está te atacando, porque ele está fazendo o papel dele, mas a tua condição carnal, pecaminosa, faz com que você engrandeça o problema. Não seja paciente, não resolva, começa, não termina. Ele está falando que não veio sobre você uma tentação senão humana, de você mesmo, porque é você que dá dimensão para esse mal. Eu estava lá na colônia e eu vi algumas pessoas falarem assim: nossa, como eu queria sair daqui, eu não aguento mais esse lugar, né? Tem gente que diz que é o fim do mundo, que é o fim do Brasil. Alguns alemães dizem para mim que é o começo, é o início. Mas eles falam, a maioria eu vi que tem sonho de sair de lá e ir para a cidade morar. Enquanto que a gente sai da cidade e vai lá visitar, e fala: meu Deus, como eu queria ficar aqui. A gente começa a analisar e ver que às vezes o deserto de uma pessoa é o paraíso, o sonho de outra. Você olha para uma pessoa e ela está reclamando daquilo que ela tem, e você depois diz assim: nossa, como eu queria ter. Nós precisamos valorizar em tudo, fala para o seu irmão, em tudo o que Deus faz na nossa vida, sejam elas boas ou ruins. Por quê? Porque é por meio destas coisas. Eu não sei te dizer o porquê que Deus escolheu ser assim, mas é por meio disso que Deus trabalha na tua vida, para fortalecer a tua fé. Sabe como a tua fé é fortalecida? Sabe como que você vai passar por diversas tribulações? Quando você estiver fortalecido na palavra. Por quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A apostasia, o abandono da fé é porque as pessoas não estão guardando a palavra de Deus. O desânimo que as pessoas estão vivendo é porque não estão vivendo a palavra de Deus. A desistência que as pessoas estão vivendo é porque elas não estão vivendo a palavra de Deus, não estão guardando a palavra de Deus. O dia que eu aprendi a orar esta palavra sobre minha vida, eu comecei a mudar o meu pensamento, a maneira de olhar para as adversidades. Surge um problema, eu pergunto: Deus, o que o Senhor quer me ensinar? E eu não fico dizendo: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Perde o sono, e isso, aquilo. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Ou seja, Deus sabe até onde você pode suportar. Quando você diz: Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, e Ele não faz nada, é porque Ele sabe que você pode aguentar mais. E aí você larga tudo, desiste, atribui o problema para o próximo, para o outro. Você diz assim: por causa de fulano eu não vou fazer mais isso aqui. Porque não sei o que. É Adão. Eu estou estudando na Bíblia alguns personagens que tiveram algumas atitudes um tanto quanto estranhas, que a psicologia hoje ela dá um parecer. Eu tenho estudado na Bíblia onde que surgiu. Como é que é o nome mesmo, Fabiano? Daquela palavra que eu sempre me confundo. Isso. Eu estou estudando na Bíblia como que surgiu o narcisismo. Estou identificando o narcisista na Bíblia. Você sabia que tem muitos? A ciência hoje diz que todo ser humano tem um nível de narcisismo. Os graus mais elevados são aqueles que a pessoa, quando alguém prova que ela está errada, ela joga a culpa para o outro, dizendo assim: eu errei porque fulano me fez errar. Mas ela não se arrepende. Você compreende isso? Quem não persevera, quem não continua, quem não insiste, provavelmente não se arrepende. Não se arrepende. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia de novo, procurando algumas pessoas, eu já encontro no primeiro livro, o primeiro narcisista da Bíblia. Talvez, se algum teólogo ali ler, ouvir o que eu estou falando aqui, pode até pensar que eu estou falando de uma forma errada, mas pare e pense uma coisa. Não que o que aconteceu da parte de Deus seja de uma forma errada, mas a forma com que Adão
lidou com o próprio pecado. Adão, quando peca, a Bíblia diz que ele se esconde. Quando a gente erra, a gente faz isso. Sim ou não? Você não quer que ninguém te veja. Você não quer que ninguém descubra que você fez alguma coisa errada. Você jura de pé junto que não fui eu. Aí Deus aparece e pergunta: Adão, onde você está, Adão? E ele lá da moita escondido gritou assim: eu tô aqui porque eu estava nu. Aí Deus não pergunta para ele por que foi que ele pecou. Deus pergunta para ele: quem foi que te disse que você estava nu, Adão? E ele não responde quem foi que disse. Ele atribui a culpa a Deus, quando ele diz assim: foi a mulher que tu me deu. Adão não pediu para Deus uma mulher, mas Deus deu, sim ou não? Ele está dizendo em outras palavras para Deus assim: ó, por culpa sua, eu não pedi, você me deu. Essa mulher me fez pecar. Ainda ali, talvez o coração daquele homem ali começou com um grau de narcisismo ao qual ele não reconheceu, porque ele sabia o que era certo, o que ele deveria fazer, porque Deus ensinou. Aí quando ele fala: foi a mulher que tu me deu, Deus olha para a mulher: e tu? Aí ela já empurra a bola para o outro, faz serpente. Eles não se arrependem ali de imediato. Eles simplesmente transferem a culpa para outro. Mesmo que tenha sido para Deus, ele também ao mesmo tempo, ao pé da letra ali no sentido literal, ele transfere a culpa dele para a mulher. Foi essa mulher aí, ó. E assim nós somos quando nós não conquistamos, quando nós não alcançamos objetivos em Deus. E até mesmo quando você agora reconhecer que o problema não é o diabo, porque Satanás, fala comigo, Satanás serve aos propósitos de Deus. E quando ele permite que você seja tocado por Satanás, você tem por isso que nós temos o livro de Jó na Bíblia, para você aprender que Deus permite que Satanás venha até você para tentar você, para tentar te destruir, como está escrito na Bíblia: roubar, matar, destruir. Deus permite. E segundo o que nós estamos vendo aqui, Deus não vai permitir até onde você não suporta, porque Deus sabe qual é o teu limite. E se as coisas estão acontecendo e você está dizendo: eu não aguento mais, e Deus está permitindo, querido, eu tenho que te dizer e te informar: levanta e anda. Não se entregue, não se prostre. No começo do ano eu pude viver isso na prática. Eu entendo agora o porquê que é que eu vivi de uma forma, às vezes inconsciente. A gente vive algumas coisas sem saber, e depois Deus fala: te lembra o que aconteceu lá atrás? No começo do ano eu peguei uma bactéria na minha canela. E fiquei com a canela desse tamanho aqui, inchada. Uma bactéria subcutânea debaixo da pele. E o médico, quando eu fui lá, o doutor da colônia, me esqueci o nome dele, doutor Felipe, olhou para minha perna e disse assim: você está com risipela. Eu falei: que é isso? Isso aqui é uma bactéria, tu deve ter. Ele olhou para mim assim: tu pisou nos valão, né? Você foi para a praia? Eu falei: pisei. Aí ele disse para mim assim: o problema é que se daqui a 3 dias esse negócio subir do teu joelho, nós vamos ter que cortar a tua perna, vamos ter que amputar. Ele falou bem assim. Eu olhei para ele é crente, né? Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu já queria o mais rápido sair dali do médico, cortar minha perna. Aí eu voltei para a escola lá do Metanoia, porque a escola fica a poucos metros ali do hospital. Aquele negócio começou a dar febre, estava 40, 41 graus do lado de fora de febre, e eu 40, 41 graus de febre também. Um calor. E aí a líder da escola, a pastora, ele falava assim para mim: pastor, eu acho que é melhor você ir para casa, cuidar da tua saúde. Ela queria o meu bem-estar. Eu falei: aleluia. Aí veio o presidente da nossa convenção, o pastor Helmut, falou assim para mim: pastor, por que você não vai lá para casa? Vai tomar teus remédios, você vai se cuidar. No quarto tem ar-condicionado, tem internet, tem uma cama confortável. Fica lá alguns dias até você melhorar. Aí eu falei: aleluia. Isso tudo no mesmo dia. Aí a Fabiane me ligava: Guilherme, como é que tá a tua perna? Eu falei: tá assim, tá assado. Ela falou assim: eu vou te buscar. Eu: aleluia.
Pastor Rafael lá de Bento Gonçalves perguntando para mim, como é que você está? Eu falei, estou mal, estou isso, estou aquilo. Ele falou assim, não, eu vou entrar no carro e eu vou te buscar. Aí uma hora que eu cheguei e falei para todo mundo, começaram a me dizer, vai para casa, vai para casa, vai para casa. E eu levantei, eu olhei para ele e falei assim, gente, eu achei que vocês iam orar comigo para que eu fosse curado. Vocês estão mandando eu me prostrar, me entregar para uma circunstância desfavorável. E eu perguntei o que aconteceu com a palavra que Deus me entregou para liberar para esses alunos. Os céus se equivocaram. Eu falei bem assim. Quase que eu disse, se você não ajuda, então não atrapalhe. E no dia que era para liberar a palavra, olha só, queridos, eu falei isso para a pastora Kátia outro dia, que centenas de vezes eu subi num púlpito para ministrar sem ter condições físicas, doente, ruim, sem voz. Quem mais antigo vai lembrar da época da Covid, que eu peguei Covid e não conseguia respirar, e só precisou de um toque do Senhor para que eu fosse curado dentro do meu quarto sozinho. Recebi a visitação dele. Levantei e tomei meu banho, Jorge. Quando eu cheguei na sala, os meninos, a Fábio, tudo sentado lá. Acho que a Carol estava aquele dia ainda, né? Levantei arrumadinho, eles falaram, onde é que tu vai? Vou pro culto. E cheguei no culto lá, não me contentei em só estar no culto. Cheguei, pastor Setolin, que ia fazer o culto aquele dia. Eu falei assim, eu posso tocar com você? Deixa eu tocar um pouquinho, eu tô com saudade. Ele toca, se tu der conta. Eu fui e sentei para não ficar em pé, porque eu estava fraco. E aí chega na hora da oferta, ele não foi cantar. Eu falei assim, eu vou cantar. Peguei o microfone, enquanto que eu estava ministrando, né? Me traz à tona para respirar. E eu comecei a respirar e minha voz. E ali eu fui curado e acabou. Covid, acabou doença. Quantas vezes eu subi no altar impossibilitado por causa de saúde, eu fui curado durante a ministração. Enquanto que a gente dava, a gente está recebendo. Sabe, queridos, tem gente que diz que o alemão é teimoso. Eu digo, eu sou alemão, não sou teimoso não, eu sou insistente para essas coisas, sabe? Eu sou insistente. E eu quero encerrar essa mensagem contando novamente um testemunho para quem não ouviu. O missionário Edson, mexicano, que esteve aqui conosco. Nós fomos para o monte na sexta-feira. E ali eu estava pedindo para que Deus o marcasse com algo sobrenatural na vida dele, por meio da fé. E ele perguntou para mim assim, pastor, ele fez uma pergunta de tarde, que antes da gente sair para ir para o monte. Pastor, até onde eu tenho que orar e pedir para Deus uma direção, ou eu tenho que tomar uma atitude e fazer? E eu respondi, é uma pergunta que parece ser uma pegadinha, uma pergunta difícil. Eu olhei para ele e falei assim, em primeiro lugar, depende da circunstância, porque tem coisas que já estão escritas aqui na Bíblia que você não precisa de direção, porque já está bem claro. Como por exemplo, não peque. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus e ela já diz o que nós devemos fazer, eu só preciso ter o cuidado se for o tempo de Deus e o modo de Deus. E eu falei para ele, então meu querido, você tem que planejar sim. A Bíblia diz que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Então comece pelo menos a ter na atitude de planejar. E quando você começar a fazer, Deus vai te orientar, é para cá. Se você estiver indo para o outro lado, Ele vai fazer com que você vá para o outro lado. Ele, entendi. E eu não sabia do que ele estava perguntando. Chegamos no monte, quando ele ia me falar o porquê ele fez a pergunta, eu falei, não fale nada. Nós oramos, tirei uma palavra, e Deus, pela palavra, revelou tudo o que estava acontecendo dentro do coração dele, lá no país dele, com os familiares. E ele ficou assim, uau, porque ele só tinha visto milagres acontecer na vida dos outros. Com ele nunca tinha experimentado, através dele, alguma coisa sobrenatural acontecer. E eu saí do monte aquele momento assim um pouco frustrado. Eu falei, Deus, eu acho que ele saiu feliz, mas eu queria algo mais, Senhor, que acontecesse na vida dele. E entramos no carro e distraímos. E quando a gente está saindo do monte, a corrente fechada, de um lado para o outro lá. E aquela corrente não levantava mais do que essa altura desse púlpito aqui. Os irmãos já viram lá, né? A corrente do monte fechado. Quando a gente levantou a corrente, ela não passava dessa altura.
Dava um pouco acima do capô do carro. Ia dar no meio do vidro. Desci do carro, peguei a chave do meu carro e tinha um cadeado desse tamanho lá. E eu peguei a chave lá do quiosque, botei e a chave entrou. Eu falei, uau, vai abrir. E comecei a mexer, mas não abria. E troquei a chave e não abria. E eu não orei, queridos, eu só falei assim na frente dele e das outras pessoas que estavam lá. Eu falei assim, Deus, eu preciso que essa corrente estique. Porque eu ia ter que deixar meu carro lá, né? Pedir para o irmão Jorge vir me socorrer. Para alguém vir me buscar. Que a gente tinha poucos minutos para chegar aqui, tomar banho, lanchar, vir para o culto. Que após do culto ainda ia para Porto Alegre. Eu ia pedir o carro da Jéssica para levar lá para Viamão, os missionários. Ia dar um transtorno tão grande. Eu falei, Deus, eu preciso que essa corrente estique. Eu não quero deixar meu carro aqui. É muito problema que vai ter que resolver. Dá para resolver? Dá. Mas Senhor, eu só preciso que essa corrente estique. Foi o que eu falei. Eu não orei. E eu entrei dentro do carro, liguei o carro, falei para o Alex, levanta a corrente aqui. E o Alex, alemão, deixa de ser alemão. Ele falava, não vai dar. E ele levantou e realmente a corrente levantou tanto assim. Mas eu olhei para o lado e falei, Edson, levanta a corrente aqui agora, Edson. E ele veio bem perto do carro assim e levantou a corrente. Quando ele levantou a corrente, eu olhei assim por cima do capô e falei, cara, eu acho que passa. E fui descendo devagarinho. E aí ele queria até tirar, botar a camisa em cima para não riscar a corrente, né, no carro, no capô, no teto do carro. E quando ele foi fazer isso, eu simplesmente soltei o carro e fui. Jorge, o carro passou com 4 dedos de folga debaixo daquela corrente. Ou seja, mais ou menos, eu não sei, eu acho que mais ou menos dessa altura assim. E aí o Edson não falou nada pra gente na hora, porque eu não vi. Mas eu sabia que o milagre tinha acontecido. Eu não vi. Viemos para o culto. Na hora de descermos para Viamão, eu fui pedir para os missionários para que eles dessem para a gente um feedback, para mim e para a Fabiana, de como que foi a estadia deles conosco. E o Edson foi o primeiro. Eu falei, eu quero falar uma coisa primeiro. E ele começa a falar e de repente ele diz assim, eu vi um milagre sobrenatural na minha vida, quando os elos da corrente, ele falou assim, se multiplicou nas minhas mãos. Ele viu e não falou nada, mas os elos da corrente se multiplicou na mão dele. Ele disse, eu vi ele pegando a corrente assim, segurando assim, a corrente fez assim, e a corrente, e nós passamos por baixo. A gente poderia perguntar, o que aquela corrente salvou alguém? Fez com que alguém se arrependesse e fosse batizado? Aquilo fortaleceu a fé daquele rapaz, que ele tomou uma decisão muito séria na vida dele. Queridos, uma fé circunstancial ou uma fé rasa, superficial, não vai fazer com que você amadureça, com que você cresça em Cristo. Mas sim uma fé sobrenatural, como Pedro, no meio de uma tempestade, no meio da tribulação, no meio da provação, foi provada a fé dele, e eles esperavam um milagre acontecesse, e quando eles veem no meio da tempestade um fantasma, eles se apavoraram. Se era eu ia gritar, o anjo da morte veio buscar a gente agora. Mas Pedro olha e diz assim, é um mestre. Ele dá um grito do barco e diz, Senhor, se és tu, deixa-me ir ter contigo. Ali Jesus provoca a fé dele, vem. E ele começa a descer ali então naquele barco no meio da tempestade. Uau, nossa, eu queria estar lá para ver, cara. Ele bota o pé dentro da água, pá, e não afunda, e começa a caminhar sobre as águas e vai andando em direção a Cristo. Ele vai caminhando em direção a Jesus. Imagina a alegria. Quando a gente começa a experimentar o sobrenatural, a gente fica assim, né? Que nem o... Como é que esqueci o nome do teu menino? Falei antes, esqueci. O Murilo. O Murilo, quando ele quer extravasar, que ele está alegre. Ele está alegre, extravasando. Imagina como que Pedro deve ter ficado. Ele não ficou com aquela cara de limão chupado, de olho seco de coruja que a gente fica no meio dos problemas.
Ele deve ter ficado alegre, contente, gritou, sei lá, alguma coisa ele fez. Mas de repente, no meio do sobrenatural, as ondas começaram a bater nele. E ele perde o foco. Presta bem atenção nesse ensinamento. Ele perde o foco do olhar de Jesus. E ele começa a afundar. E a Bíblia diz que quando ele afunda, ele clama ao Senhor, e Jesus imediatamente traz ele de volta. Aí que saiu aquela canção, Me Traz à Tona para Respirar. Ele estava se afogando, se afundando no meio das suas tribulações, dos seus problemas. Lembre de uma coisa: dias antes, Jesus tinha ido à casa de Pedro. Se Pedro pediu que Jesus fosse lá, algumas coisas ruins poderiam estar acontecendo. É tanto verdade que ele ora pela sogra de Pedro e ela é curada. As coisas não estavam bem. Mas preste bem atenção, mesmo que no meio do sobrenatural haja o que houver, Deus continua com você. Deus sempre vai estar ao teu lado. Deus sempre, mesmo que você venha cair ou afundar, Ele te traz de volta, Ele te coloca de pé. Então não tenha por que ter medo. Nós lemos aqui que se for acima daquilo que nós podemos suportar, antes Ele já dá o livramento, Ele já dá o escape. Então não tenha por que ter medo. Fala para o seu irmão assim: se você entrou num problema, continue. Não peça para Deus te tirar dali. Peça para Deus te fortalecer. Peça para Deus te dar sabedoria. Peça para Deus te dar estratégia, para que você possa aprender o que Ele está querendo te ensinar. Amém? Vamos colocar de pé. Como é difícil isso. É uma condição de confiança. No meio da tempestade, no meio do problema, da adversidade, você se alegrar. Se alegre porque você, somente pelo fato de saber que Deus está contigo. Se você estiver nas adversidades da vida, como a Bíblia muitas vezes menciona, você está lá passando pelo deserto, acredite que você vai sair dele. Se você está dentro da fornalha, acredite que mesmo que você não consiga sair de lá, Deus está lá contigo. Se você estiver na cova do leão, você não vai ser devorado, porque o Senhor vai fechar a boca do leão. Se você estiver andando pelo vale da sombra da morte, não tenha medo. O Senhor está contigo. A sua vara, o seu cajado é o seu conforto, é o seu consolo. Se você estiver vivendo o que for, querido, não deixe a tua fé esmorecer. Não deixe a tua fé ser abalada por causa de circunstâncias. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Eu quero que você, neste momento, fale para o Senhor. Ele sabe de tudo que está acontecendo na tua vida. Mas eu quero que você, nessa noite, peça para Ele mostrar como está a tua fé, mediante os problemas, as adversidades que você tem vivido. Peça para Ele falar com você. E quando você compreender, diga para Ele: Senhor, muito obrigado. Eu quero me alegrar em Ti, Senhor, porque eu sei que no meio de tudo isso o Senhor está comigo. E eu te peço apenas que o Senhor me fortaleça e me capacite, me dê sabedoria para poder vencer tudo isso. Porque é por meio destas coisas que a tua fé é fortalecida. Pai querido, nessa noite, Pai, o Senhor está abrindo os nossos olhos para nós estarmos fortalecidos em Ti. E eu sei, ó Deus, que tudo coopera, Pai, e as coisas boas, as coisas ruins, mas ela tem uma obra a ser concluída na nossa vida. E o objetivo dos céus com tudo isso é maturidade. É a integridade do nosso caráter para contigo, Jesus. Por isso, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha fortalecer a tua igreja.
pelas coisas que estão acontecendo e por aquilo que ainda irá acontecer. Nem sempre vamos estar preparados para o amanhã, mas se possível, Deus, o Senhor venha, Senhor, meu Deus, meu Pai, trazer os teus filhos e filhas para esta condição, preparado para toda e boa obra, como diz na tua palavra. Tudo que vier, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela frente tem um propósito que vai nos levar para os céus. E em nome de Jesus Cristo, que nós possamos amadurecer e entender, Pai, que as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, amanhã ela pode produzir um fruto bom. Ela pode produzir algo de bom na minha vida, na vida de outras pessoas que vão passar pela nossa vida. Muitas vezes nós olhamos para as dificuldades como algo ruim, mesmo que seja, Pai, um remédio amargo, mas é para tratar um problema sério na nossa vida. E por isso, Deus, não nos deixe cair, não nos deixe cair em tentação, como diz na tua palavra, mas livra-nos do mal. Livra-nos, Senhor, meu Deus, meu Pai, daquilo que não provém de ti. Arranca, Senhor, meu Deus, meu Pai, da nossa vida tudo isso que não veio por intermédio dos teus propósitos, Pai, porque nisso, Pai, cremos, Pai, que o Senhor já nos livrou, Pai. E então, Senhor, nesta noite, com gratidão, Senhor, queremos, Pai, diante de ti, Senhor, não só como aqueles 10 leprosos que voltou apenas um, mas de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, unicamente com a tua igreja, queremos agradecer, Pai, com todo o nosso ser, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te pedimos, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos, atentos para, Senhor, ver o que está diante de nós, que muitas vezes não conseguimos ver. Os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que não estamos habituados a ouvir, como a tua voz. Mas nos dê discernimento e sabedoria, Pai, e nos dê fome e sede de buscar isso, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, seja a área qual for que os teus filhos estiverem apresentando diante de ti, o Senhor os capacite, Pai, nesta noite a vencer, nos dando oportunidades da forma que os céus bem entender, mas que será, Senhor, meu Deus, meu Pai, de grande valia para a cura, para a libertação, para conquistas, vitórias, prosperidade, Senhor, curas. E assim seja, Pai, sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Pode tomar o teu assento. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós vamos passar para um momento de gratidão. Eu gostaria que você, que tem o desejo no seu coração, apresente ao Senhor Jesus a tua oferta, apresente ao Senhor os teus propósitos, o teu dízimo. Nós vamos orar e consagrar. Você que não tem nessa noite, assim também peça para Deus para que Ele te dê, para que você possa contribuir. Muitas vezes eu quis contribuir e não tinha. Eu falava, Deus, dá para mim poder contribuir. E assim Deus, Ele responde também. Ele nos ajuda em todas as nossas necessidades. Então eu queria que você tomasse nas tuas mãos e nós vamos orar e consagrar. Amém? Quero chamar aqui à frente a irmã Jéssica, futura pastora Jéssica. Não sou profeta, mas pelo espírito da profecia. Aleluia. Recebe aí, varão. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Como Deus é bom, como Ele fala conosco todos os dias. E o Senhor tem falado tanto sobre fé, sobre perseverar. Como o Senhor falou comigo na semana passada, eu levei para os irmãos em Barbosa sobre a fé, sobre perseverança. E hoje de manhã eu estava lendo sobre isso novamente, o Senhor falando sobre fé, sobre perseverança. E eu estava lendo a passagem que Jacó lutou com o anjo, segurou ele até que ele o abençoasse. Ele perseverou. Então, como Deus é bom, como Ele tem falado conosco sobre ficar firme. Se você tem que passar pelo fogo, Deus vai estar contigo. Se tiver que enfrentar as ondas do mar, Deus vai estar contigo. Então persevere, não abandone a tua fé. Fique firme em nome de Jesus, que Deus está conosco em todos os momentos. Seja no fogo, seja no meio das ondas do mar, o Senhor está conosco. Então
Então, Deus confirma as palavras, Deus fala conosco todos os dias. Muitas vezes a gente não se dá por conta, né? Como Deus fala conosco. E hoje, agora quando o pastor estava falando, eu disse, meu Deus do céu, eu estava lendo essas passagens hoje de manhã. E nunca, assim, o Senhor falou tanto comigo sobre perseverar, sobre ficar firme, sobre confiar, porque muitas vezes a gente não entende o que Deus quer fazer na nossa vida. Mas a gente tem que confiar nele, porque ele sabe de todas as coisas. E às vezes a gente não enxerga com os nossos olhos, mas se Deus está falando, é para fazer, é para obedecer, é para confiar nele, né? Não pelo que os olhos da gente vê, mas o que Deus está mandando fazer. E a gente muitas vezes não entende, é teimoso. Como eu falei para os irmãos lá em Barbosa, que Deus falou comigo, a gente cobra tanto das crianças a obediência. E quando Deus nos fala, a gente não obedece muitas vezes. A gente fica ali segurando, será que eu faço, né? Não quer confiar, não quer obedecer. E a gente quer que as crianças obedeçam. E nós adultos não obedecemos o Senhor muitas vezes quando Ele manda fazer algo. A gente fica sempre com o pé atrás. Mas se Deus está mandando fazer, obedeça. Creia. Tenha fé. Faça o que Deus te manda. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade e colocar nas mãos dele nosso dízimo, nossa oferta. Se nós não temos, confiar que o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai mover, o Senhor vai abençoar por meio da fé. O Senhor vai abençoar o teu celeiro, o Senhor vai abençoar o teu trabalho, o Senhor vai abrir portas novas em nome de Jesus. Por meio da fé, nós temos que confiar que o Senhor vai abrir coisas novas na tua vida. Creia somente, não duvide, não olhe para a tempestade, olhe somente para Jesus. O foco é Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, apresentamos a Ti, Senhor, os ofertantes e dizimistas da Tua casa, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Tu sabes, Pai amado, o que cada um precisa, o que cada um veio buscar nessa noite, Jesus. Te apresentamos, Senhor, o nosso melhor, Pai amado. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar a vida dos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam também, Senhor. Que nunca venha faltar o pão sobre a mesa, Senhor. O alimento, Jesus, que o Senhor possa suprir, Pai amado. Abençoa também a viúva, Senhor, o órfão, o morador de rua, Pai amado. E que o Senhor venha aquecê-los também nesse frio, Jesus. E que nós, como servos, Senhor, como os teus servos, possamos olhar com amor aquele que precisa, o necessitado, e estender a mão, Jesus. Essa é uma ordenança tua, Pai amado. E que possamos olhar com amor e atender, Senhor, o pedido desses que precisam, Jesus. Supra as necessidades também da tua casa, Pai amado, dos nossos pastores, Jesus. Tu sabe o que eles precisam, Senhor. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor, e abençoar a vida de cada um, Pai amado, repreendendo o devorador, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo e consagro a Ti, Senhor, os ofertantes e dizimistas, em nome de Jesus. Amém. Quem tem pode trazer. Quero escutar tua doce voz, rompendo em silêncio em meu ser. Eu ficaria rendido a Ti, estaria a chorar ou sorrir, e cairia rendido ante Ti, e não poderia estar ante Ti, escutando Sua voz, sem chorar como um filho, e passaria um tempo assim, sem querer nada mais que escutar Te falar.
estivesse em meu ser, eu ficaria rendido a ti, estaria a chorar ou sorrir, cairia rendido ante ti e não poderia estar ante ti, escutando sua voz, sem chorar como um filho, e passaria um tempo assim, sem querer nada mais que escutar te falar. Sem querer nada mais que escutar te falar. Obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor, por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe aos nossos corações. Em 1 Timóteo 4, no versículo 9, diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é verdadeira, ela é eficaz na nossa vida. Ela não muda, aquilo que ela fala, ela cumpre. Mas ele diz assim que é digna de toda aceitação. Você e eu precisamos aceitá-la. Precisamos mudar as nossas vidas através da palavra. A partir do momento que você aceita ela na sua vida, ela te transforma. Enquanto você não aceita ela, não obedece, que nem nossa futura pastora Jéssica disse, nós não vamos ser transformados. Você precisa o quê? Ser fiel a ela, aceitar o que ela está te falando, o que ela está instruindo. E aí diz assim, ó, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos num Deus vivo, num Deus que é real, num Deus que é verdadeiro, que é o Salvador de todos os homens. Jesus veio para todos, principalmente dos fiéis. Quem são os fiéis? Eu e você que aceitamos o Senhor, você que está assistindo essa live, aquele que um dia levantou a mão e aceitou o Senhor. Mas ele disse que ele veio para todos, mas nem todos o aceitou. Mas eu e você, eu creio que sim. Por isso você está aqui, por isso você hoje está assistindo essa live. Eu creio que você aceitou. Então é por isso que nós trabalhamos e lutamos, porque nós sabemos que existe um Deus verdadeiro, um Deus que ouve o clamor, um Deus que resgata, um Deus que transforma, um Deus que cura, um Deus que faz milagre acontecer. Amém? E ele diz assim, ó, aqui é Paulo falando, diz assim, ó, mando essas coisas e ensino. Ele estava ensinando aquele povo que precisamos aceitar a palavra de Deus. E aí ele continua dizendo assim, que ninguém despreze na tua mocidade, no início de todas as coisas. Um dia você aceitou Jesus, você era moço na fé. Então você precisa, ó, olha, presta atenção. Ninguém despreze na tua mocidade, mas sê o exemplo. Segue o exemplo dos fiéis, daqueles que já estão dentro da casa do Senhor, daqueles que já têm uma bagagem em Deus, na palavra, Bíblia, no trato. Quando você faz um acordo com alguém, você cumpre aquilo que você acordou. Isso é ter palavra também, é ser fiel àquilo que você falou. Aí ele diz na caridade, que aqui pode ser amor uns para com os outros, como Cristo amou a todos. Nós também devemos amar. No Espírito,
nós e Deus. E na fé, olha, fé de novo aparecendo, fé é perseverança, é crer naquilo que nós não estamos vendo, mas estamos esperando que Deus vai fazer. Amém? E diz o que? Na pureza. Quem é os puros? As crianças. Se nosso coração fosse puro como o de criança, nós seríamos mais obedientes, nós seríamos mais humildes, não é? Então que nós possamos pegar tudo isso, a palavra, o tato, o amor, o espírito, a fé e a pureza, e aprender em Deus. E ele diz assim, ó, persista em ler a palavra, leia a palavra. Aí ele diz assim, em exortar e ensinar. Aí ele diz assim, até que eu vá. Ele estava falando que ele ia ensinar, ele ia ler a palavra, ele ia exortar quando fosse necessário, e ele ia ensinar. Que nós também possamos ser como Paulo, ler a palavra, ensinar quem está por perto e exortar se for necessário, para que ela viva a palavra. Mas persista, não desista. A gente fala uma vez para a pessoa e desiste. Ela não quis ouvir, eu não vou mais falar. Mas persista, você precisa pôr essa pessoa no céu. Então não desista. Jesus não desistiu de mim e de você. Por mais que nós erramos todos os dias, Ele ainda insiste em estar conosco. Por que nós não vamos insistir na vida de alguém? Como é importante. E aí ele diz assim, ó, não despreze o dom. Não despreze o dom que há em ti. Algo foi colocado dentro de você. E uma coisa que nós precisamos entender, que o ID é para todos. Pregar o evangelho é para todos. Isso é um dom de Deus. Muitos é como pastor, como missionário, mas muito é com um abraço. É com uma cesta básica, é com um agasalho, é com um sorriso. Se você não tem palavras, viva com atitudes. Não precisa de palavras se você tem atitude. Jesus, ele não disse nenhuma palavra quando ele morreu na cruz. Ele teve atitude de amor por mim e por você. Aí quando ele disse algo, ele disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E hoje nós podemos ser igreja, pois nós vamos socorrer uma vida, uma família que está precisando. E eu sou muito grata à igreja, porque abraçou a causa e nos ajudou. Então nós estamos vivendo aqui os dons que Deus colocou na nossa vida. Cada um tem algo específico. Mas não desista, persista. Mesmo que as dificuldades, mesmo que as lutas venham, se levante. Deus colocou algo em você. E é precioso. É precioso que Ele colocou em você. E Ele diz, ó, pelo qual foi dado por profecia, por imposições de mãos do presbitério. Medita estas coisas. Medita nessas coisas. Ocupa-te nelas. Em o quê? Em ler, exortar e ensinar. Persista, medita, ocupa a tua vida nessas coisas, para que o teu aproveito seja manifestado aonde? A todos que te rodeiam. Então, deixe o Senhor o quê? Te usar. Deixe o Senhor te usar. Deus tem grandes coisas para fazer através da minha e da tua vida. A palavra do Senhor diz assim, um ao outro ajudou e disse o quê? Esforça-te. Nós vamos nos ajudar uns aos outros. E cada um tem que fazer a sua parte, se esforçar naquilo que Deus tem colocado nas mãos. Amém? Se coloque de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite, por essa palavra que Ele trouxe, por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que é precioso o que o Senhor tem feito. Nós podemos ver as maravilhas de Deus desde a hora que nós acordamos. Pois nós abrimos os nossos olhos e respiramos. É um grande motivo de agradecer ao Senhor. Quando vamos à cozinha, abrimos a nossa geladeira, temos o que comer. Outro motivo de grande alegria
de estar na presença do Senhor. Quando vamos no nosso roupeiro, nós podemos escolher o que iremos usar. E esse bem quentinho, que nos esquenta. E cada momento do nosso dia, quando vamos para o nosso trabalho, nós temos outro motivo de agradecer, porque nós temos um trabalho, que através dele o Senhor tem nos abençoado. Nós como pastores, quando vamos visitar alguém, é de grande alegria, porque o Senhor está dando uma oportunidade de salvação. Nós nos alegramos em ajudar, em estar à disposição das vidas, porque cada vida que nós acompanhamos é um motivo de alegria, porque é mais uma vida que o Senhor está trazendo, mais uma vida que talvez através de nós vai entrar nos céus. E isso é alegria, nos alegra muito. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito através das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor, que tem sido, Senhor, tão preciosa nesses dias, ó Pai. Oh, Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, de instrução. Muitas vezes é de exortação, mas nós nos alegramos em Ti, Senhor, porque nós sabemos que o único objetivo do Senhor é nos levar para perto de Ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por cada detalhe, Senhor, que o Senhor fez durante esse culto, ó Pai. Por cada mover em nosso coração, Senhor. Porque eu sei que o Senhor fez grandes coisas nas nossas vidas. Porque lá em Efésios 1, 3 e 4 fala que toda sorte de bênção já foi liberada nas regiões celestiais antes que o mundo viesse a existir. Antes que o Senhor fizesse todas as coisas, o Senhor já tinha algo preparado para essa noite. E eu sei que nós vamos levar, Senhor, porque nós somos persistentes. Nós somos persistentes em Ti, ó Deus. Nós não vamos Te abandonar, nós não vamos parar pelo caminho, mas nós vamos continuar a correr, Senhor, essa corrida que nos foi proposta, Senhor, até o dia que o Senhor vir nos buscar, até o dia que o Senhor chamar cada nome para estar junto de Ti, ó Deus. Nós queremos estar, Senhor, firmes na rocha, firmes em Ti, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Pai, esteja sobre nós hoje e para todos sempre. Que todos digam amém. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até domingo, às 20 horas.